Nosso ego é ligado às nossas feridas emocionais, aos nossos medos e principalmente à nossa necessidade de controle. Na relação das chamas gêmeas, isso acaba sendo um grande desafio, já que a chama gêmea, ela representa o nosso espelho e justamente mostra as nossas sombras e vulnerabilidades. Para falar melhor sobre isso, a gente convidou mais uma vez a mentora de chamas gêmeas, Renata Celos. Se tu gostar desse episódio, curte e compartilha com quem se interessar pelo tema. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Rê. É uma felicidade começar esse 2026 contigo aqui, né? Tu que justamente trouxe tanta reflexão pra gente e conhecimento. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é como que tu sente que quando a gente tá num despertar espiritual, tem um afastamento das pessoas, e principalmente nessa questão de chamas, né? Por que tem um afastamento quando uma das partes acaba tendo esse despertar e a outra, infelizmente, ainda não? Mais uma vez, quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, muita gratidão pelo convite, adoro estar sempre aqui com vocês. Bom, por que a gente se afasta, né, de muitas pessoas quando a gente entra no despertar? Primeiramente, é a nossa mudança vibracional. A gente muda a nossa vibração, a gente expande um pouquinho a mais e a gente começa o processo de reajuste dessa frequência. Então, pessoas que a gente estava acostumada ali no dia a dia, estar sempre perto, a estar conversando, de forma natural, começa a haver o distanciamento energético. E às vezes você nem percebe, mas você percebe, nossa, quanto tempo que eu não me aproximo mais daquela pessoa, e quando você tenta fazer essa reaproximação, você percebe até que a conversa, o papo, ele já não encaixa mais do jeito que encaixava. E começa uma dualidade dentro de nós, né? Porque a gente gosta das pessoas, gosta de tal pessoa, mas a gente não consegue mais ter o mesmo entrosamento com ela. E também o processo de a travessia da solidão, né? De travessia da solidão. A gente tem que passar por essa introspecção para conseguir atravessar a transcendência ali da nossa forma de ser até então. Então, o nosso ego ele começa a mudar, nossos pensamentos começam a mudar, a gente começa a ficar mais profunda, reflexões mais profundas, vontade de viver algo mais significativo. E é difícil, porque esse desejo, essa sensação, ela está muito no nosso mundo interno. E o mundo externo, ele não acompanha esse processo, porque a gente fica procurando grupos, lugares, ou alguém, pessoas que estejam mais ou menos nesse processo, e embora nós estejamos, cada desperto nesse processo, é um momento de interiorização, de travessia da nossa solidão, para encontrarmos a solitude, para a gente encontrar quem realmente a gente é. Então, é um processo natural e inevitável, que tanto nós, despertos, passamos, quanto nós, despertos, através de uma conexão de chamas gêmeas também. E aí a chama, ela também entra nessa questão, né? Porque a gente desperta para aquela energia, mas os egos são diferentes e estão em vibrações diferentes. Aí acontece ali o afastamento. E aí é onde a dor parece que é bem maior, né? Tu sabe que tu falou essa questão do processo de solidão, né, Rê? E eu parei aqui para pensar o quanto é uma ideia que parece simples, mas que na prática a gente tem muito medo de enfrentar esse processo de solidão, porque ele significa a gente encarar as nossas sombras e muitas vezes perceber o quanto a gente é vulnerável às situações. E será que a gente está preparado para isso? Né? Porque a gente quer relacionamentos profundos, conexões profundas, mas o quanto a gente consegue ser profundo conosco mesmo e olhar para as nossas vulnerabilidades. Eu aprendi ao longo do processo que muitas vezes a gente acaba se prendendo em relações que não são tão saudáveis, porque justamente quando a gente para observar algo mais profundo dentro da gente, a gente acaba não tendo coragem para isso. Então, quanto isso pode também ser uma âncora que pode nos puxar para baixo se a gente não parar para pensar, não, estamos em momentos diferentes e talvez seja mais interessante eu seguir aqui sozinha, né? Sim, é porque o nosso ego tridimensional, a nossa personalidade, ela é da matéria.
E o que a gente está vivendo é uma preparação para um outro momento. Hoje é o que eu sinto. Não é para ser vivido aqui na matéria, é para ser vivido além dela. Então, só que a gente acredita que a gente está se preparando para viver o agora da matéria e não o estado de presença da alma, do espírito, da consciência. Então, cria-se uma dualidade dentro de nós, porque o ego cria a expectativa de que ele está se preparando para viver algo fenomenológico, incrível, humano. Só que isso nunca chega. Cada vez que a gente vai acordando, despertando, a gente vai se desconectando cada vez mais da matéria, do ego humano, do momento encarnatório, e estamos nos aproximando de quem realmente somos. E eu sinto que a partir daí é que a gente começa a se agrupar com as frequências que a gente está alcançando, que não vai ser vivenciada na matéria. Porque na matéria a gente tem ali encarnados vibrações e frequências que vêm de vários níveis. Então, na verdade, a gente está saindo do plano material, a gente não está aprendendo a entrar nele. Eu sinto isso. Mas é muito difícil do ego entender, porque fica uma dualidade. Aí, horas você quer viver a matéria, mas ao mesmo tempo ela não faz mais sentido para você, mas você está aqui. O que você faz? Escolhas? Então, é você realmente escolher, apesar de estar na matéria, mergulhar dentro de você, né, para poder se preparar e confiar que você está alcançando algo muito além desse momento que a gente está aqui, né, humano, vamos dizer assim. Tu sabe, Rick, tu estava falando essa questão do ego, e me veio muito forte o livro O Poder do Agora, porque ele fala o quanto o ego, né, ele justamente rege as nossas decisões, porque a gente fica muito no corpo mental, a gente não se conecta com nossos sentimentos. E isso também faz com que muitas vezes a gente acabe ali influenciado por relacionamentos que não são tão saudáveis, eu acredito. Porque o nosso ego elenca uma série de coisas que quando a gente vai evoluindo, aquilo vai mudando, né? E inclusive como tu trouxe a questão das conversas serem profundas, mas aí tu pensa, mas aquilo tem mais estabilidade. Mas o quanto às vezes aquilo também pode ser uma armadilha do ego, né? Exatamente. Porque a gente fica naquela dualidade. Eu quero viver, mas eu não me encaixo mais. Mas eu tô aqui. E olha que contradição. A gente precisa aprender a viver no presente. E o que traz a gente para o presente é o corpo. Só que a gente não possui só o corpo físico, a gente possui os corpos mais sutis, o corpo emocional, o corpo mental, e a gente fica meio que permeando entre a mente e as emoções, e quando a gente tenta ancorar no corpo para viver algo tridimensional, há ali a insatisfação, né? Vamos colocar ali que a gente venha para o corpo para viver a troca de energia sexual, porque é o profundo que a gente pode ter no corpo, mas o outro não está na mesma sintonia. E aí você percebe ali, às vezes até a própria chama, viu? Às vezes até a própria chama. Energeticamente você está ali com ela, mas quando você vai para o corpo com ela, os egos eles não estão ancorados na mesma frequência. Então, há um contraste muito grande. Então, o ego não consegue entender muito bem, né? Como assim? Eu preciso vir para cá, eu preciso estar no presente, eu quero estar, mas quando eu vou, não estou sintonizada. Porque o tempo todo, esse estado de presença sempre vai dizer respeito a apenas você, nunca o outro. Dificilmente a gente vai encontrar a gente vai sustentar uma sintonia, a gente vai entrar nela e viver em alguns momentos, mas dificilmente vamos conseguir sustentar essa sintonia para ficar ali. Por quê? Porque essas energias, essa vibração, ela está o tempo inteiro, igual um instrumento sendo afinado, ela está o tempo inteiro ali em movimento. Então, é como se ela ficasse ali tentando sintonizar, em alguns momentos acontece, mas na maior parte do tempo, não. E tu sabe que tu trouxe um ponto que eu achei bem interessante, que é a questão, que me lembra muito a questão da repressão. Eu acho que tem uma linha muito tênue, né? Entre a gente, quando tá nesse caminho da espiritualidade, a gente começa a observar e ser muito mais seletivo com quem acaba
com quem a gente acaba envolvendo e tendo uma troca de energias, né, por algo natural. A gente sabe que a gente absorve muitas coisas negativas dos outros, dependendo da situação, mas, ao mesmo tempo, o outro polo, né, que é essa questão da repressão, e se tu percebe até, inclusive, que a tua chama não tá tão alinhada, mas tu reprime isso, o quanto pode ser negativo, como que tu observa essa situação, como ter um equilíbrio também. É você se tornar o observador do momento presente. Porque se você se identificar com o ego, você esperneia igual uma criança mimada que quer aquele brinquedo e você consegue aquele brinquedo, mas aquele brinquedo ele não está sendo interessante para ela como ela idealizou que seria. Aí você fala, não, mas o brinquedo não é esse. Não, mas é esse que você queria. Não, mas não era esse que eu imaginava, não era dessa forma que eu visualizava. E aí o ego fica ali, que entra colapsando, né? Então o que você faz? Aceitar e se tornar observador daquela situação, e entender que isso daqui vai passar. Um dia eu vou sair daqui, vou embora, então eu não vou ficar me pirando com isso aqui, tentando me encaixar ou tentando entender. Não, eu vou apenas observar. E buscar um momento de conforto em mim, dentro de mim mesma, comigo mesma. Eu vou meditar, ou eu vou ouvir um mantra legal, uma música legal, ou sei lá, ou eu vou para a natureza, ou eu vou fazer um esporte radical, não importa o que te faça ter um pouco de sentido ali, sabe? Eu sinto dessa forma. E um sentido que seja próprio, né? Que não seja essa coisa derivada do outro. Porque uma das coisas que eu vejo nos processos de relacionamentos é que muitas vezes a gente não se apaixona pelo outro, pelo que ele é. A gente se apaixona, e tu trouxe a história da criança, por uma projeção do que a gente deseja. Então aquela pessoa fecha com as características que a gente tem na nossa mente e a gente acha que ela é a pessoa mais incrível, mas no fim a gente está apaixonado pela nossa versão interna de uma projeção. Isso, né? Exatamente. Que seria ânimos ou ânimas, ou ânima, dependendo da opção da pessoa sexual. Mas é muito interessante, porque eu tive esse insight há pouco tempo, porque eu passei por uma situação que eu me questionei, tá, eu realmente estava apaixonada pelo cara, ou é porque ele correspondia justamente às características que eu desejava que alguém tivesse, sabe? E quando a gente percebe, tem uma quebra muito grande, porque, mais uma vez, a gente acaba retornando pro ego também. Exatamente, às vezes tem aquela dualidade ali. Energeticamente você sente aquela coisa, mas o ego, quando começa a interagir com você, fala, não, mas está longe daquilo que eu idealizei, daquilo que o meu ego admira. Então você fica conectada à energia, mas não sintonizada ao ego. E às vezes você olha uma pessoa e você admira aquele ego, mas você não está conectado energeticamente naquele ponto. E quando acontece isso com duas pessoas diferentes, em dimensões diferentes, energeticamente você está conectada com uma, mas na terceira dimensão é aquele ego ali que é ideal, para dar vontade de você trocar as energias, sabe? Fala assim, não, deixa eu pegar essa energia aqui, colocar nesse ego aqui para fazer o alinhamento entre céu e terra. Entende? E aí como é que você fica? Aí eu sinto que ali é você entender que o amor, de fato, ele não está no outro, ele está em você, e que você sintoniza de várias formas com essa forma de amar, com esse amor, porque ele, na verdade, é seu. Você está projetando para fora em dimensões diferentes. Isso acontece muito na própria chama gêmea. Energeticamente, a sua chama, porque você não olha para a chama, para o físico dela e paquera, não é assim, aquela coisa energética. Às vezes a tua chama está num idoso, imagina, ser jovem, a tua chama tem 70 anos de idade. Você sintonizou com a energia, que a energia não tem aquela idade, mas o ego tem. E aí, você, na hora que sintoniza, aquilo não importa para você. Mas conforme você o teu ego vai racionalizando aquela diferença, ela vai pesar para você. E fora outras, porque às vezes não é uma diferença de idade, é uma diferença de personalidade mesmo, de ideais, de conceitos, de valores. Então imagina você encontrar uma chama que é totalmente diferente daquilo que você acha incrível,
Aí você entra numa dualidade dentro de você. Como eu posso sentir tanto por essa pessoa que não tem nada a ver comigo? Então você sente numa outra frequência, mas na terceira dimensão não tem aquele encaixe. Aí é onde você vive aqui, mas acessando uma outra dimensão ou uma outra frequência, sintonizada com aquela pessoa, uma outra frequência. E os egos não se afinizam. Então, o que você pode fazer? E fora que nessas questões, né, eu acho que tu pode também, quando a gente acaba ficando nas armadilhas do ego, tu pode prejudicar o teu próprio relacionamento com aquela pessoa. Porque tu começa a vibrar tão no negativo, trazer tantos problemas, que aquilo vai se ampliando de tal forma que se aquela pessoa tiver mais sintonizada, ela não vai querer ficar contigo também, né? Ela de certa forma vai querer se afastar de ti, porque justamente vai ter uma diferença energética muito grande. Então, tu trouxe a questão do ego, e dentro desse tema de espiritualidade também, né, e nova era, eu vejo que tem uma questão muito forte que é o ego espiritual, né? E as relações de chamas, eu já vi vários conteúdos sobre isso, que falam das 144 mil almas, e meu Deus, eu sou uma pessoa maravilhosa, porque eu estou entre esse grupo, sabe? Como que tu vê essa relação? Porque eu acho que isso também, de certa forma, acaba nos distanciando do que é um caminho de muitas vezes estar mais alinhado, porque a gente acha que é superior a quem, digamos, não seja as 144 mil almas. Eu não foco muito nas teorias, eu vivo muito a conexão na experiência, na realidade dela a nível energético e a nível físico. Então, eu vivo muito a experiência, eu não procuro rotular. Mas eu entendo que 144 mil tem a ver ali com, sei lá, um selo, uma marca, sei lá, uma informação ali que com certeza algo tem, mas eu não foco muito nisso. Eu foco muito em tentar entender onde eu me encaixo nisso. Sabe? Não é ficar só feliz, nossa, eu faço parte, uau, mas é o que isso tem a ver comigo. Né? Qual é o meu trabalho dentro disso? Porque eu não fico olhando muito o coletivo, eu olho muito a mim mesma, porque já é tão difícil você conseguir se encaixar, se você ficar querendo usar essa coisa desse ego de que eu faço parte, todos nós somos importantes, né? Todos nós somos. O que diferencia é o nível de percepção dessa importância que você é. Cada um tem a sua. E ela oscila também. Tem vezes que eu olho e falo assim, cara, eu tenho noção de quem eu sou. Eu sinto esse poder. Mas eu não sustento esse poder. Porque vai ter uma hora que eu vou me achar uma qualquer, que qualquer momento eu estou passando fome, o que eu vou fazer nesse mundo, como que eu vou sobreviver, ninguém mais vai precisar de mim no mundo, sabe? Eu me coloco de um extremo ao outro. Então, o meu trabalho é eu conseguir descobrir quem eu sou e conseguir sustentar isso para eu conseguir trazer realmente quem eu sou, para aí sim testemunhar. Porque na teoria todos somos, né? Mas eu acredito que quando a gente conseguir alcançar essa energia, sustentar ela aqui, aí você vai ser uma alma que é uma alma que é e está lúcida, vibrando, conseguindo ancorar, conseguindo fazer a diferença em solo, na matéria. Porque eu vou te falar, é muito complexo. O ego aqui na terceira dimensão é muito complexo. Não, então, eu acho que uma das armadilhas do ego, inclusive, é o quanto a gente, justamente, eu lembro quando eu era criança, já pensava assim, não, eu vim, como eu já vim do meio de espiritualidade, aí a gente tem que fazer uma coisa pela humanidade, tem que ser incrível, e não tirando mérito de quem faça isso, porque realmente é muito legal quando a gente consegue ajudar muitas pessoas, mas acho que uma das primeiras coisas que eu fui aprendendo é o quanto a gente precisa primeiro melhorar quem a gente é. Porque a gente tem muita coisa para trabalhar.
Inclusive, essa questão do ego, cara, parece um jogo de videogame. Tu tá numa etapa, parece que depois tem outra e sempre outra, porque tu pensa, não, melhorei nesse ponto, mas aí vem outro, né? E as relações servem como espelho, porque justamente tu pensa, ao meu ver, a grande simbologia delas é isso, tu acha que tu tá incrível ali no teu canto, aí quando vem alguém e tu vê, bah, esse ponto aqui ainda tá muito delicado, eu preciso trabalhar muito profundamente, não tô sendo legal nem comigo mesma, nem com o outro, né? Sim, exatamente. E também essa coisa de você, da gente ser importante para o mundo. Hoje eu tenho, sei lá, uma percepção um pouco estranha ali. Não sei se é o meu ego ou se isso realmente vem de uma informação da minha consciência. É como se para você brilhar no mundo, no fundo, você não veio para libertar o mundo. Talvez tenha que ter um acordo ali. Para você brilhar no mundo, você tem que estar fechado com os donos do mundo. Entende? Eu sinto muito isso. Essas pessoas que estão brilhando, libertando consciências, esse brilho realmente que liberta tem um preço, porque a gente está dentro de uma matrix que existe controle. Então não vai ser fácil eu ganhar o mundo para libertar para fora da Terra, vai? Mas talvez para viver o melhor da Terra seja simples. Entende? Então, não vou citar nomes, mas eu percebo isso, que pessoas que esses acordos vêm antes de nascer, não são acordos que são feitos pactos, não é disso que eu estou falando. Estou falando de acordos mesmo encarnatórios. Ah, você vai vir para ensinar a ficar rica dentro da prisão. Só que nós, por exemplo, quem despertou para uma conexão de chama gêmea pode ficar rica, milionária, ter o maior poder dentro da Matrix, mas a dor, ela é multidimensional. Então você não vai conseguir encenar o personagem do rico feliz. Entende? Porque você não está com a consciência, você não está com o ego na frente vivendo o que ele quer. Existe uma consciência abrindo espaço no teu ego para fazer o que ela veio fazer, que não é para o ego, não é uma realização pessoal, em primeiro lugar. Sim. Consegue entender? É uma coisa mais profunda. Então eu, por exemplo, se eu ficasse rica agora, não mudaria como eu me sinto dentro de mim. Mudaria como eu vivo fora de mim. Eu ia estar numa casa melhor, eu não precisaria pensar no dinheiro, na sobrevivência, mudaria fora de mim. Mas o processo da dinâmica, das questões que a gente não muda. Não muda. Se eu tiver que sentir vazio, eu estando com muito dinheiro ou pouco dinheiro, eu vou sentir. Porque é o acordo que eu vim para viver, entende? Eu estou dentro de uma conexão de chama gêmea, então eu não tenho muito poder de escolha. Mas dentro dessa questão de estarmos na Matrix, eu acredito muito, Rê, que tem diferentes níveis. Todo mundo tá na 3D, eu tô, tu tá, as pessoas ao nosso redor, porém eu vejo que tem diferentes níveis. Por exemplo, eu posso estar na 3D.2, tu tá na 3.4, fulano tá na 3.8, né? Tem esses níveis de diferença. E as chamas também, acredito que tenha uma diferença entre elas, né? E aí que deve estar uma dificuldade de conseguir se conectar. Porque tem pessoas que conseguem viver de uma forma mais leve ainda no mundo que a gente está, e tem outras pessoas que passam por situações extremamente desagradáveis. Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Tem chamas despertas que ainda pensam assim, eu quero casar, eu quero ter filho. Se a minha chama não quer, eu quero encontrar uma outra pessoa para viver isso. Ou seja, ela ainda tem desejos no ego, e isso não é errado, mas ela ainda está identificada com aquele mundo. Mas e quem não está? Que expandiu a ponto daquilo que antes poderia fazer algum sentido, perde o sentido. E aí?
Por isso que diz que estar dormindo é muito bom, né? Porque você consegue ter, você consegue ir lá e fazer, encenar, mas encenar não de mentira, encenar de verdade, fazer parte da cena. Casar, eu vivi já isso, e foi de verdade quando eu vivi, mesmo eu já meio esquisita, sabe? Eu conseguia, não totalmente, mas eu conseguia, porque o meu pé já estava querendo sair sem perceber, mas eu falei, não, mas aí você foca ali, se distrai, se dedica, mergulha ali e participa, mas chega uma hora quando você expande mais um pouco, você queria estar ali, mas a sua consciência não permite mais. Sim, porque eu acho que é o mito da caverna de Platão, né? A pessoa já viu como é a realidade, tu não consegue voltar para aquele estado inicial inteiro. E tu avisa os outros, fala como é, e ainda é capaz de sofrer por isso, né? Porque as pessoas não têm interesse. E isso se aplica em várias áreas da nossa vida. A gente pode tentar viver dentro desse esquema de como a maioria das pessoas vivem, mas quando a gente acessa algumas coisas, aquilo não ressoa mais dentro da gente. Eu, pelo menos, sinto muito dessa forma algumas situações. Sim, olha que interessante. Eu já estive nesse lugar e eu vivi bem nesse lugar. Então, eu tenho autoridade e capacidade de ensinar quem ainda não conseguiu viver essa realidade da melhor forma possível, como se alinhar, como você ser uma pessoa incrível dentro de uma relação tridimensional para ter um cara legal, porque eu tive isso. Só que eu não estou aqui para isso. Eu ia ficar rica fazendo isso. Só que a minha consciência não me permite me limitar e nem manter as pessoas nessa mesma consciência, porque eu não estou mais nela. Mas se eu tivesse uma coisa de poder do ego espiritual, de tipo assim, eu posso dominar um assunto e ensinar as pessoas a viver, e nossa, eu ia ser ovacionada ali. Ei, nossa, Renata, muita gratidão, meu casamento está maravilhoso, a minha vida está maravilhosa, mas eu não consigo mais direcionar minha energia para ensinar as pessoas. Eu já saí dali, então é como se eu tivesse agora, o meu momento é ajudar elas a também saírem. E eu sinto que tem pessoas que conseguem fazer isso. Sabe, essa coisa, tipo assim, eu já tô saindo, mas você ainda quer ficar aí, então eu vou te ajudar e aqui eu vou ser, pelo tempo que me resta, eu vou ser o rei de vocês. Tá entendendo? Mas eu não consigo. Eu não consigo. Tu sabe que eu tava pensando aqui no processo de geobiologia de relacionamentos que eu fiz para uma pessoa, e é bem essa coisa, né? As pessoas esperam uma solução mágica, e justamente quando tá alinhado com a espiritualidade da luz, né? Porque tem as sombras e da luz, vai acontecer a harmonização daquela questão, e muitas vezes não é para ter o resultado que tu deseja, tu justamente até vai se afastar do outro. Então, se tu tá querendo alguma coisa ligada à luz e tu quer se manter no caminho de alma mais positivo, muitas vezes não vai acontecer exatamente o que a gente deseja, aquilo não é o melhor pra gente. Então, e tu trouxe a questão do teu trabalho, acredito que seja muito isso também. Tu trabalha justamente ali alinhando com as pessoas as situações, e muitas vezes o que elas querem a todo custo não é o ideal. Não é, porque eu vivi isso, né? Mas eu ensino a elas que muitas vezes você precisa viver aquilo para tirar a conclusão. Você não vai, o teu ego não vai aceitar só porque eu estou te dizendo. Você vai ter que experimentar. Porque mesmo que você confie em mim, aquela sensação, ela não vai passar de você. Eu tenho uma metáfora que eu falo assim, imagina uma rua sem saída. Aí você está na esquina dessa rua sem saída. Na esquina da saída dela. Aí lá no final dela, tá tendo um métier lá, uma confusão. E você lá da esquina tá doida para ir lá, curiosa para saber o que tá acontecendo lá, porque tem muita gente participando daquilo lá. Aí você decide ir para o final da rua, mas aí no meio dessa rua você encontra uma pessoa voltando que vai falar, olha, se eu fosse você, nem perdia teu tempo tentando ir para lá, porque você vai chegar lá, não vai ser como, não tem o que você acha, não tem nada, tem isso, eu vou te dar detalhes. Aí você confia em mim, porque você me conhece, você vai falar assim, tá bom, então nem vou perder meu tempo ir lá, você volta. O seu corpo mental aceitou
mas o seu corpo emocional não deixou de sentir a vontade de ir. Então, como o magnetismo vem pela vontade, se você não dissolver isso, você vai ficar preso na vontade. Então, vai ficar preso de qualquer forma. Então, é melhor você ir. Vai tirar você suas conclusões. Porque talvez para você dure mais tempo que eu. Você consiga usufruir melhor daquilo, ou você imediatamente aprenda mais rápido do que eu, mas você vai ter que passar. Porque a gente não vai enxergar igual, embora o fato seja único. A gente não vai enxergar igual, a gente não vai sentir igual, a gente não vai viver no mesmo tempo. A mesma coisa é a questão de querer ficar com a chama. Ah, porque eu quero o que eu quero. Aí eu falo, vai lá e fique, conquiste o ego dela, para você ver se isso é para você ou não, porque eu fiz isso. E eu me frustrei, porque não foi do jeito que eu imaginava que fosse. Não estava na mesma frequência humana. Era tudo energético e espiritual. Mas Eu acho que viver. Mas eu acho que tu trouxe um ponto muito importante. Eu sou totalmente a pessoa da opinião que antes a gente tentar do que nem tentar e ficar com aquela dúvida para sempre. Porque o aprendizado daquilo pode ser doloroso, mas ainda assim é verdadeiro. Porque nada, não tem como bater uma ilusão. Na ilusão tudo é perfeito. Quando a gente vai e vive uma situação, a gente passa pelos desafios, a gente quebra aquilo. E justamente eu acho que essa verdade que faz com que a gente consiga passar por situações difíceis. Porque se tu fica ali sempre idealizando, não tem como ir contra isso. E eu queria que tu trouxesse uma mensagem final, Rê, de toda essa nossa conversa, o que tu sentiu que seria muito importante de deixar claro para as pessoas que estão passando quando vê por uma situação delicada, que ainda estão num processo doloroso com relação a essa questão do ego, de não saber lidar muito bem com a dor de a chama não aceitar. Que situação, que mensagem que tu diria para essas pessoas? A mensagem-chave é a aceitação. Trabalhar em si a aceitação. Porque se você tenta lutar, tenta ter o controle sobre aquilo, você se perde. Mas quando você aceita, imediatamente vem uma consciência do que você pode fazer a partir dali. Sabe? Então você aceita primeiro e o caminho vai se abrir para você. E aí você caminha. Agora, enquanto você ficar tentando ter o controle da situação, eu não aceito que seja assim, eu não aceito que está casado, eu não aceito que não me reconhece, eu não aceito que eu não posso ficar. Não, aceite os fatos e como você pode lidar com aquele fato, com aquilo que você do jeito que está. Como que você pode tentar saciar um pouco do seu ego, né? Porque tem muito disso também. Como eu posso também nutrir um pouco do meu ego, não preciso ficar só querendo castigar o meu ego, como eu posso? Então, um exemplo, né? Minha chama, ele não quer ficar comigo, ele não quer me assumir, mas ele consegue estar comigo em alguns momentos. Viva isso, aproveite isso. O que dói menos? Você ter momentos ou você não ter o tempo todo? Não, prefiro não ter para não ficar passando vontade. Aí cada um vive de um jeito. Eu não, eu sempre preferi ter um momento, porque eu sempre valorizei muito o momento presente, porque às vezes quantas chamas também não quiseram ter momentos com a chama morreu, e morreu vivendo aquela, não porque ele estava em outro relacionamento, não porque ele não me assumiu, e aí eu não aceitei ter momentos com ele, porque só existe o presente, entende? Então você tem que viver para poder saber se aquele momento presente valeu a pena em todos os sentidos ou não. Então é aceitar e se permitir viver um dia de cada vez, porque a dinâmica nos coloca nesse lugar, né? Um dia de cada vez.